A tradução do Novo Mundo acrescentou o nome Jeová 237 vezes no Novo Testamento. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos comentar um pouco sobre essa questão que gera aí alguns debates, algumas polêmicas, né? Muitas pessoas alegam que a tradução do Novo Mundo acrescentou o nome Jeová porque nenhum manuscrito grego do Novo Testamento traz o nome de Deus em nenhuma passagem. Sendo assim, eles modificaram ou eles acrescentaram o nome 237 vezes, né? Mas será que de fato isso procede? Será que de fato a tradução do Novo Mundo adulterou mesmo? Será que isso é de fato uma adulteração? Bom, antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego bíblico do Novo Testamento, aqui está o meu contato para você se comunicar comigo, beleza? Aqui está o meu contato, né, do WhatsApp. Esse curso de grego ele vai do nível básico ao nível avançado. Beleza? Aqui é a página do meu Instagram, caso você queira seguir, o link está aqui na descrição deste vídeo, certo? Também temos aqui, pessoal, na parte de membros deste canal, se você olha aqui, você encontra, né, seja membro. Quando você clica nessa opção, você vai ter três opções: nível 1, nível 2 e nível 3. Nesse nível 2 você tem um curso de hebraico bíblico. Você paga apenas R$20 mensais, um valor plenamente simbólico apenas para ajudar vocês, beleza? E o nível 1, você tem aí o conteúdo sobre o livro do Apocalipse, que nós estamos analisando versículo por versículo e mostrando todas as variações textuais desses versículos, beleza? Então, caso você tenha interesse, é apenas R$5 mensais, né? Você também pode aí ajudar aqui o canal. Então, eu contribuo com a sua vida e você contribui com a minha, beleza? Também temos aqui o nível 3, tá? Que não temos nenhum conteúdo lá, mas caso você queira contribuir para ajudar o nosso canal, pode ficar aí à vontade, beleza? Então vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês algumas questões sobre tradução, tá? Existe a tradução que você faz em relação a alguma passagem, você usa as palavras exatas, e tem uma tradução que é feita com base na referência, tá? Vocês sabiam que os próprios autores do Novo Testamento, eles fizeram modificações gramaticais dos textos do Antigo Testamento? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui. Bom, aqui nós temos o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 3, né? A Bíblia, a TNM, ela traduz como Jeová, certo? Só que o texto grego, ele diz Kyrios. Qualquer manuscrito grego que você pegue dessa passagem, você vai ter Kyrios, tá? Só que o que acontece aqui? Mateus 3,3 é uma citação do livro de Isaías 40, versículo 3, né? Mateus, ele está fazendo aí essa citação. Quando você pega num texto aqui, ó, Derer Yevá. Derer é caminho do. E aqui o tetragrama, o nome do próprio Deus, né? Que a TNM usa como Jeová. É o nome pessoal dele, né? Então aqui você tem o caminho de Jeová, tá? Claro, aqui eu estou levando em consideração uma adaptação para o português, tá? Não é a pronúncia do tetragrama, certo? Então tá. Aqui você tem o texto que a Septuaginta traduz como Rodon Kyrios. Então, quando ela coloca Kyrios, ela já faz uma modificação de vocábulo. Por quê? Porque o tetragrama, ele é um nome pessoal e Kyrios não é. Kyrios é Senhor, e essa expressão ela pode ser usada para qualquer pessoa, é um termo mais genérico, né? E o tetragrama não, ele é um termo específico que é usado apenas para Deus.
Quando você pega o Novo Testamento, ele cita Kyrio também, ele faz igual a Septuaginta, né? Então eu poderia muito bem argumentar o que? Olha, o Novo Testamento fez uma modificação gramatical. O texto original não fala Kyrio, né? Fala aqui o tetragrama. Mas esse aqui não é nem o ponto ainda. Quando você vai lendo o texto, você pega que é o último vocábulo esse aqui, olha só o que o Novo Testamento fez. Tá vendo essa parte aqui que eu estou frisando? Que é a palavra Lelohenu, que é para nosso Deus. Essa aqui você tem a preposição le, que é para, né? Aí você tem Lohenu. Aqui essa expressão aqui envolve o nome, né, de Elohim, Deus, e aqui você tem o nu, que é o sufixo pronominal, para nosso Deus. Então aqui você tem para nosso Deus. Quando você olha para o texto da Septuaginta, ele está praticamente do mesmo jeito, né, do nosso Deus ou para nosso Deus também. Quando você pega o texto de Mateus 3, ele troca tu teu remon, que é do nosso Deus ou para nosso Deus, ele troca por autu. Ou seja, ele pega um substantivo e um pronome e troca por um pronome. Ele faz uma adaptação gramatical. Isso aqui é chamado de adaptação gramatical. Só que essa adaptação gramatical, o que alterou no texto? Porque o texto diz, né, fazer reta as suas estradas. Então, o pronome autu, suas, está no Novo Testamento, mas não está na citação original, porque a citação original diz para nosso Deus ou do nosso Deus e não suas. Mas o Novo Testamento ele fez uma adaptação gramatical de uma citação. Então eu poderia muito bem argumentar o que? Olha, o Novo Testamento ele fez modificações de vocábulos de citações do Antigo Testamento. Por que ninguém critica? Por que ninguém diz que o autor ele alterou a passagem? Bom, óbvio que ninguém vai dizer isso, porque isso aqui não interfere no sentido. Isso aqui, quando você pega o autor e você troca essa frase aqui ou essa aqui por autor, o que muda? Não muda nada. Porque quando ele diz fazer reta as suas estradas de quem? De Deus. Então o pronome autu ele está modificando o sentido do texto? É óbvio, lógico que não. Então qual é o problema de você colocar aqui o nome Jeová se o texto original está falando dele? Entende isso? É uma questão simples e fácil para compreender. Então aqui o próprio Novo Testamento, próprio autor do Novo Testamento, ele faz uma adaptação gramatical numa citação. Outro exemplo, o próprio Cristo, tá? O próprio Cristo citando passagem, o próprio Cristo faz mudança de vocabulário. Veja que aqui em João 6,45, Cristo fala: está escrito nos profetas, e todos eles serão ensinados por Jeová. Observe que o texto grego de João, ele usa essa expressão aqui, ó, esontai pantes. Pantes aqui é todos, tá? Todos, e esontai é eles serão, beleza? Então, esontai pantes, todos eles serão. Didaskoi, ensinados, teu por Deus, né? Aí o Novo Testamento usa Jeová. Esse Deus não é Jeová, não é. Então qual é o problema? O que mudou aqui? Não mudou nada. Agora veja a citação. Olha que coisa interessante. Jesus disse que está escrito nos profetas e todos eles serão ensinados. Olha, todos eles. Só que a citação não está todos eles. Veja que a própria Septuaginta, ela usa kai, pantas, tus, ruius, su. E todos os seus filhos ensinados por Deus. No caso, serão ensinados por Deus. A Septuaginta usa filhos.
Jesus ele não usa filhos, ele troca por um verbo, eles serão. Todos eles, e não todos os filhos. O texto hebraico, Vechol Banair Limude, né? Vechol Banair Limude. Aqui, ó. Hol, todos, Banair, teus filhos, todos os teus filhos, Limude, ensinados de, aqui ó, o tetragrama, que é a citação que o texto está falando. Está falando do nome de Deus. Então qual é o problema de colocar aqui Jeová, se a própria citação está falando dele? Entende isso, que é uma coisa tão simples. E aí o que acontece? O texto hebraico aqui, ó, Banair, teus filhos. Jesus, ele não usa teus filhos nem do texto hebraico, nem da Septuaginta. Ele faz uma modificação gramatical. Aqui está falando todos os teus filhos, e aqui também, todos os teus filhos. Aqui, todos eles serão ensinados por Jeová. Eles quem? Aqui, esse eles faz menção a quem? Os filhos. Então, é uma troca de vocábulo que você faz na citação que não altera o sentido. Entende? O Novo Testamento faz isso diversas vezes. Outro exemplo. Hebreus capítulo 10, versículo 16 diz: este é o pacto que celebrarei com eles depois daqueles dias. Preste atenção. Este é o pacto que celebrarei com eles. Pros autos, com eles. Veja, o autor aos Hebreus, ele usa essa expressão aqui, ó. Pros com autos, eles. Então, pros autos, com eles. Beleza. Quando você vai para o texto da Septuaginta, aqui, ó, o que ele usa? Ele diz que vai celebrar um pacto com a casa, ele vai ali fazer, né, um pacto com a casa, aqui ó, oiko, casa de Israel. A Septuaginta fala casa de Israel. E o hebraico também, ó, casa de Israel aqui, ó, Israel, né? Então quer dizer, tanto o texto hebraico fala casa de Israel, tanto a Septuaginta, só que o Novo Testamento ele faz uma adaptação gramatical, ele troca a expressão oiko Israel e bet Israel por pros autos, com eles, pronto. Modificou ou não? Ele está citando um texto que ele não usou as palavras exatas, ele faz uma troca, só que essa troca não interfere no sentido. Entende? É uma outra palavra, uma outra forma de dizer a mesma coisa. Sendo assim, quando a tradução do Novo Mundo ela pega alguma passagem e acrescenta o nome Jeová, se naquela passagem está falando do próprio Deus, qual é o problema? Me diga, eu queria saber, eu queria compreender qual é o problema disso, porque sinceramente eu nunca vi problema nisso. Eu acho que o maior ponto é que, como as testemunhas de Jeová têm algumas doutrinas que o pessoal discorda, então existe aquele sentimento de a gente tem que bater em tudo. Tem que bater em tudo, qualquer coisa tem que bater. Não precisa nem sequer pensar, tem que bater, né? E como eu não faço parte desse grupo, eu não gosto, né, disso. Eu gosto de uma coisa mais honesta, de uma coisa que eu digo, olha, nesse caso aqui é assim, assim, assim. Nesse caso aqui é assim. Várias vezes eu fiz vídeo aqui criticando a tradução do Novo Mundo em diversas passagens. Existem diversos textos que eu discordo veementemente. Só que esse caso aqui, porque acrescentou o nome Jeová, porque botou o nome Jeová. Como eu mostrei, o próprio Novo Testamento ele faz troca de vocábulos, ele muda expressões do Antigo Testamento.
Aí os autores podem fazer, mas porque é inspirado. E por que não deixaram as palavras exatas? Porque é algo que não mexe com o texto, não mexe com a interpretação, não mexe com o sentido, não mexe com nada. E eu sempre pergunto, né? O que é que muda se eu colocar Senhor ou eu colocar ali Jeová? Muda o quê? Altera o quê? Não muda nada, não altera nada. Então o pessoal fica batendo em coisas que, sinceramente, às vezes é perder tempo. Entende? Batam em outras coisas, assuntos, traduções, doutrinas e tal. Aí vocês podem brigar aí à vontade, mas questão de um nome Jeová, porque está no Novo Testamento. A própria tradução que nós fazemos de palavras, a gente modifica. Exemplo, pega aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 36. Algumas traduções ali na expressão Partenos, né, que é virgem, algumas versões colocam como filha e outras colocam como noiva. A palavra Partenos não significa filha e nem significa noiva. Partenos significa virgem. Agora, virgem pode se referir a uma filha ou a uma noiva. Então aí você tem uma ideia de referência. Então você faz a tradução baseado na referência do contexto. Aquela virgem refere-se a quem? A filha daquele alguém ou o noivo ou a noiva daquele alguém. Percebe isso? Então, quando a gente faz uma tradução que é baseada na referência, a gente olha o que? O contexto. A tradução do Novo Mundo, neste caso aqui, qual é o problema de colocar o nome Jeová? Me diga. Eu sempre pergunto, o que muda? As pessoas falam, não muda nada. Tá aí para que falar? E para que brigar por causa disso? Entende? É uma questão simples, né? Bom, pessoal, é isso. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, essa informação sobre o Novo Testamento. Fazer aí algumas modificações do Antigo Testamento, beleza? Então é isso aí. Estamos juntos e até a próxima.